E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Fama, eu sou fisioterapeuta, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dor. Com certeza, 100% das pessoas que estão assistindo esse vídeo já experimentaram essa sensação, de diversas formas possíveis. Mas vamos tentar definir o que é esse termo, o que significa esse termo dor. Segundo a Associação Internacional do Estudo da Dor, pelo menos a última atualização que eles fizeram, que foi em 2020, dor ela é uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. No decorrer de milhares e milhares de anos, nós desenvolvemos um sistema sensorial incrível. Ele está a todo momento informando o nosso corpo de mudanças que ele recebe do ambiente, do estímulo ou até mesmo interno. Quase sempre o cérebro responde a esses estímulos sem a gente nem perceber. Um dos componentes desse sistema sensorial é o nosso sistema de perigo, o nosso sistema de alerta. Ele é altamente sofisticado e ele serve para nos avisar quando a gente está em perigo. Vamos fazer uma analogia com o alarme de uma casa. O alarme de uma casa, ele tem componentes como sensores que vão detectar quando um vidro quebra, como uma janela abre, quando alguém viola uma porta. Eles vão ter cabos, esses cabos vão levar essas informações desses sensores até uma central e possivelmente até uma sirene, que vai disparar quando esses alarmes são violados. É claro que no nosso corpo esse sistema é muito mais complexo e sofisticado. Esses sensores que a gente tem no alarme da nossa casa, nós chamamos eles de receptores. Esses receptores estão por todo o nosso corpo, pela pele, nos tendões, nos músculos, nas fáscias, nos órgãos, vísceras, e esses receptores eles vão detectar uma série de estímulos diferentes. Nós temos, por exemplo, receptores que vão detectar toques leves, carinho, um afago, uma sensação de estiramento na pele. E nós temos receptores que vão detectar estímulos nocivos. São estímulos que podem gerar uma agressão para o nosso corpo. E esses receptores têm o nome de nociceptores. Esses nociceptores são basicamente ativos com 3 tipos de estímulos. Estímulos de pressão, temperatura como quente e frio e estímulos químicos, sejam eles internos ou externos. Não temos um receptor específico para dor, um neurônio específico para dor ou uma área do nosso cérebro que seja direcionada única e exclusivamente para isso. O nosso corpo ele vai perceber esses estímulos, interpretar eles e vai nos avisar se isso é um estímulo nocivo ou não. Esse alarme no nosso corpo nós chamamos eles de nocicepção. Nocicepção é o processo que o corpo detecta, converte, transmite, modula e processa essas informações que ele está recebendo. Ter um processo de nocicepção ativo não quer dizer que a gente vai experimentar dor. Olha só, eu vou dar um exemplo para vocês como é que esses receptores e como é que esse sistema funciona. Agora tu tá aí me assistindo, sentado numa cadeira, talvez uma poltrona um pouco mais rígida, e tu tá aí já há algum tempo. O teu corpo percebe essa pressão lá na região das nádegas. Essa pressão daqui a pouco vai começar a gerar uma isquemia, que é uma diminuição do fluxo sanguíneo. O corpo pode começar a interpretar isso como um estímulo nocivo e vai te dizer que essa posição está desconfortável, tu vai começar a mudar. Caso tu não mude, ele pode começar a gerar um estímulo de dor na região, fazendo com que tu saia dali e esse processo isquêmico diminua. Eu vou dar um outro exemplo. É um corredor. Ele faz ali o seu percurso de treinamento no final de semana e no final da corrida ele chega em casa e o joelho dele está inchado. E esse joelho inchado começa a provocar uma dor. Ele gerou uma alteração química, um processo inflamatório interno. O corpo interpretou isso como um sinal agressivo, um sinal de perigo e começou a avisar ele. Então, para vocês perceberem, esse sinal de alerta que o nosso sistema nervoso nos dá, ele serve como um mecanismo de defesa, como um mecanismo de proteção. É um mecanismo de sobrevivência, né? O cérebro sempre vai querer buscar a sobrevivência e o que é melhor para ele. Então, esses estímulos que o nosso corpo recebe através desses receptores acontecem o tempo inteiro. Esses estímulos vão ser transformados no sinal elétrico. Esse sinal elétrico vai gerar um potencial de ação no nosso nervo, que vai parar lá na parte de trás da nossa medula, que vai se conectar com outro neurônio, vai subir em direção ao nosso sistema nervoso central lá na base do crânio, e na base do crânio ele vai ser dividido em algumas áreas, como por exemplo o córtex somatosensorial, o tálamo e o sistema límbico. Essas áreas elas estão envolvidas com o significado e a atribuição dessa experiência dolorosa. Uma vez que esses estímulos nocivos chegam no nosso sistema, eles são transmitidos, modulados e a percepção de dor ocorre lá no nosso sistema nervoso central. Então fatores emocionais, cognitivos
e contextuais vão interferir diretamente na experiência de dor, afinal de contas ela é totalmente individualizada. Então aquela história que tem gente que é mais fiasquenta, fresca ou qualquer coisa do gênero, é mentira, porque cada um tem uma experiência de acordo com tudo que já viveu e no momento que está. A intensidade da dor, ela não está diretamente relacionada com a quantidade de lesão ou com o tamanho da lesão. Ela tem que estar atribuída a todos esses fatores que a gente comentou. Eu vou dar um exemplo. Se você pegar um atleta de elite, corre uma maratona ou um triatleta, ele sente dor durante a prova. Existem alguns estudos que demonstram, por exemplo, que eles sentem o mesmo nível de dor de outras pessoas, só que eles são mais resilientes, eles aguentam mais, mas o nível de dor que eles sentem é o mesmo, só que eles têm um motivo para acabar a prova e aguentar aquela dor. Eu vou dar um outro exemplo que a dor, ela acontece aqui dentro. Vocês já ouviram falar em dor fantasma ou dor do membro fantasma? São aquelas pessoas que perderam um braço ou uma perna e sentem dor nesses membros, porque lá no sistema nervoso central ainda tem uma área que representa aquele membro e ela está recebendo algum estímulo de alguma forma, causando dor. Ela não tem mais o membro. Vamos tentar agora classificar a dor. A gente pode classificar a dor com relação ao tempo, onde a gente vai ter dor aguda e dor crônica. Uma dor aguda é aquela dor que está acontecendo há menos de 3 meses. Então, começou semana passada, 1 mês, 2 meses, até 3 meses a gente considera isso ainda sendo uma dor aguda. A dor crônica é aquela dor que ela está acontecendo a partir de 3 meses. E ela pode se estender durante anos ou até se tornar uma doença. Essa dor crônica ela pode ser constante, ela pode ser recorrente ou ela pode ser contínua com picos de dor, que a gente chama de flare-ups. A gente vai classificar a dor crônica como dor crônica primária e dor crônica secundária. A dor crônica primária é aquela dor que apresenta um sofrimento emocional e ou funcional significativo e outro diagnóstico não explica os seus sintomas. Ou seja, a dor é a própria doença. A dor crônica primária eu ainda posso dividir ela em outras 5 subcategorias. Dor crônica primária generalizada, síndrome da dor regional complexa, dor crônica de cabeça e orofacial, dor crônica primária visceral e dor crônica primária músculo-esquelética. Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma dor crônica generalizada. Diagnóstico de fibromialgia. Um outro exemplo, por exemplo, são as cefaleias tensionais. São quando o paciente tem dor crônica de cabeça e essa dor vai gerar tensões musculares na região do pescoço. Aí eu vou ter a dor crônica secundária, onde os sintomas são decorrentes de uma lesão prévia ou tem uma justificativa. A dor ela é um sintoma. E aí eu também vou subdividir ela. A gente vai ter dor crônica secundária relacionadas ao câncer, aí seja a doença ou o próprio tratamento. Dor crônica secundária pós-cirúrgicas ou pós-traumáticas. Dor crônica secundária neuropática, visceral, músculo-esquelética e dor crônica de cabeça e orofacial. Mas segura até o final do vídeo aí que eu vou te explicar por que é importante a gente entender tudo isso. Antes disso, tem mais uma forma da gente classificar a dor, com relação ao seu mecanismo neurofisiológico. Nós podemos classificar a dor de outras 3 formas. A dor ela pode ter uma origem nociceptiva, neuropática ou nociplástica. A dor nociceptiva ela é evocada e ou mantida por estímulos nociceptivos no tecido não neural. Ou seja, pele, músculos, articulações, tudo que não envolva o tecido neural, seja ele periférico ou central. Eu posso ter um estímulo mecânico acontecendo, um estímulo isquêmico não de uma origem inflamatória, ou eu posso, por exemplo, ter um estímulo inflamatório onde eu vou ter a presença de uma lesão acontecendo. Eu posso ter uma dor neuropática, onde ela é definida como uma dor causada por uma lesão ou doença do sistema somatosensorial, seja ele periférico ou central. Os nossos nervos, a medula, o nosso sistema nervoso central. E eu também vou ter a dor nociplástica. A dor ela vai surgir de uma nocicepção alterada, ou seja, não há uma lesão clara ou algo que justifique a estimulação desses nociceptores. Então o nosso sistema nervoso central, o alarme da nossa casa, ele pode estar com algum defeito, ele entrou em curto, ele pode ter criado novas conexões neurais ou perdido algumas conexões, fazendo com que a gente tenha experiências de dor quando não deveria ter. Tá, mas por que é super importante o profissional da saúde saber disso? Ou você que está em casa e já tem dor crônica, por exemplo? Porque o manejo da dor vai mudar completamente. Vou dar um exemplo. Se eu tenho uma dor nociceptiva de origem não inflamatória, não adianta eu ficar tomando anti-inflamatório. É por isso que ele não funciona. Ou eu tenho uma alteração inflamatória, uma alteração química nesses nociceptores,
não vai adiantar eu ficar tomando um relaxante muscular. Se esse paciente, por exemplo, é um paciente com dor crônica, o manejo desse paciente é completamente diferente. O profissional da saúde, ele vai ter que abordar outras áreas, como por exemplo, a qualidade do sono. Eu não consigo tratar um paciente de dor crônica que não dorme direito. Eu não consigo tratar um paciente de dor crônica que tem uma alimentação errada, que não pratica exercício. Hoje a gente já sabe que dor crônica, ela precisa incluir exercícios diários na vida desse paciente. Então, se você gostou das informações desse vídeo, não esquece de dar o joinha aqui, compartilha ele com seus amigos, familiares ou com aquele colega profissional da área da saúde que você acha que não sabe dessas informações. Valeu, até a próxima!